obrigado, Sebrae, parabéns pela iniciativa de tratar desse tema tão importante da agenda do Brasil e das suas empresas, que é o tema da internacionalização. Eu, como mencionado aqui na abertura, dirijo há 7 anos nos Estados Unidos um centro sobre Brasil, Rússia e China. E o que a gente faz nesse centro, na Universidade de Columbia, em Nova York, é tentar examinar as razões pelas quais os países e as empresas têm êxito. Eu não sei se os amigos sabem, mas há cerca de 5 anos, 2 professores muito importantes, um da Universidade Harvard e outro do MIT, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, escreveram um livro que eu recomendo a todos, chamado Por que as Nações Fracassam. Esse é um livro que me despertou muito interesse, porque a minha paixão de vida sempre foi entender por que as nações e as empresas têm êxito. Obviamente que é o lado A da ideia do fracasso. E eu tenho refletido e atuado sobre essa ideia com diferentes capacidades. Eu sou professor universitário nesse sentido, mas eu já fui diplomata durante 10 anos, servi no Itamaraty, trabalhei com internacionalização de empresas e processos, depois larguei a carreira diplomática, fui presidente de uma multinacional para a América Latina do setor de tecnologia, fui vice-presidente de um banco de investimentos que cuidava também da questão da internacionalização. Então, com diferentes chapéus, eu experimentei essa história de internacionalização e qual é o papel que ela desempenha no êxito ou no fracasso de nações e empresas. E vocês sabem por que isso é importante? Porque é o seguinte, nós estamos acostumados, quando a gente tenta responder a essa pergunta, qual é o critério determinante do sucesso de países e empresas, a ter respostas um pouco automáticas. Por exemplo, muita gente diz que o segredo do êxito de empresas de países encontra-se na educação. E longe de mim aqui dizer que educação não é um tema importante. Mas se vocês analisarem, por exemplo, o caso da União Soviética, vocês vão perceber que nos anos 70, a União Soviética era o país que destinava a maior porcentagem do seu produto interno bruto para atividades de educação, ciência e tecnologia. 25% da população global de educadores e cientistas viviam na União Soviética no início dos anos 70. E ainda assim, a União Soviética, que conseguiu marcos impressionantes, como, por exemplo, levar uma cadelinha ao espaço sideral e competir no âmbito da tecnologia espacial com a maior potência que a humanidade já conheceu, que são os Estados Unidos. E se eu perguntar aqui para os senhores, vocês vão ver que existe um paradoxo interessantíssimo. É muito difícil, por exemplo, você tentar encontrar uma única área de manifestação da alma humana em que não exista um grande expoente russo. Por exemplo, na física, no esporte, na química, na dança, na literatura, no teatro, no circo, tem sempre um grande nome russo. Até na política. Agora, se eu perguntar para vocês, com exceção do setor de petróleo e gás, o nome de uma única empresa russa, vocês vão ver que é muito difícil encontrar um exemplo que salte aos olhos. Outra resposta que geralmente a gente ouve quando a gente pergunta sobre o êxito de países ou empresas é que o segredo dessas nações ou dessas companhias é que elas fazem parte de realidades que passaram por grandes guerras externas. Eu tenho certeza que vocês aqui já ouviram a história mais ou menos o seguinte: puxa, o brasileiro não sabe valorizar as relações internacionais ou a internacionalização, ou não consegue êxito empresarial porque nunca teve guerras. E apenas quando você tem a disciplina necessária para enfrentar guerras externas que você supostamente dá valor para a importância dessa inserção internacional e como isso se transfere para dentro do âmbito da sua própria organização e planejamento empresarial. Ora, se isso fosse verdade, o Egito seria o país mais rico do mundo. Porque não existe, ao longo dos milênios, uma nação ou civilização que tenha passado por tantas guerras como o Egito. E não é assim. Não são necessariamente as guerras externas que produzem o êxito de empresas ou países.
Outros vão dizer o seguinte, não, mas tem a importância da cultura, né? Nós estamos vivendo hoje um fenômeno, né, de ascensão dramática do Sudeste Asiático. Eu sei que todos aqui nesse auditório sabem que o meridiano geoeconômico do mundo, né, o Greenwich geoeconômico do mundo, está se transladando do Atlântico para o Pacífico. Quer dizer, Estados Unidos, América Latina e Europa estão se tornando menos importantes e países como China, Índia, etc., estão se tornando mais importantes. O eixo da produção mundial está se deslocando do Atlântico para o Pacífico. E isso se deveria, supostamente, ao fato de que os asiáticos, a cultura asiática, é uma cultura superior na geração de empresas com capacidade de competir globalmente. Só que se você olhar tão recentemente quanto os anos 70, e obviamente aqui nós estamos falando de culturas asiáticas que são milenares, né? Imagina, os chineses são culturas milenares, japoneses, sul-coreanos, coreanos. Até os anos 70, com exceção do Japão, o Sudeste Asiático estava comendo poeira. Com exceção das empresas japonesas, já nos anos 70, ninguém falava de Ásia como sinônimo de internacionalização. Então vamos pegar o seguinte critério, que eu acho que é aquele que deve presidir aqui as nossas considerações. Se nós levarmos, por hipótese, aqueles países que realmente conseguiram um crescimento vigoroso nos últimos 70 anos, aqueles países que realmente conseguiram mudar de andar, vamos dar nome a eles? Alemanha e Japão depois da Segunda Guerra Mundial, e, obviamente, suas empresas. Coreia do Sul e China, sobretudo, a partir dos anos 70. Chile, a partir dos anos 70. Espanha, a partir dos anos 80, com o chamado Pacto de Moncloa. Países que realmente mudaram. Israel, da metade dos anos 80 para hoje. Todos eles são super diversos. Uns têm civilização judaica, outros têm civilização asiática. Podemos jogar aqui também, eu vi que tem uma câmara de Dubai aqui fora, os Emirados Árabes Unidos, sobretudo a partir dos anos 90. São países que têm diferentes regimes políticos, diferentes extrações civilizacionais, diferentes culturas, diferentes investimentos relativos em educação. Uns investiram mais, outros investiram menos. Mas todos eles, sem exceção, têm uma característica em comum. Esses países e as suas empresas conseguiram se adaptar competitivamente à globalização. Se essa é a definição, e nós todos aqui queremos nos internacionalizar, nós queremos nos adaptar competitivamente à globalização, então nós temos que responder uma pergunta fundamental. Né? Quer dizer, na realidade, esse tema da internacionalização é um jogo entre aquilo que é externo e aquilo que é interno. Como o interno tem muito que ver com as especificidades das empresas de vocês, deixe-me, portanto, descrever aquilo que é externo, ou seja, deixe-me descrever que tipo de globalização é esta que nós estamos vivendo hoje e que, ao meu ver, nós vamos viver para os próximos 25 anos, de modo a que a gente possa construir um projeto eficiente de internacionalização. Bom, que tipo de globalização nós estamos vivendo? E a minha impressão, amigos, é que se naquele espaço livre ali pousasse um disco voador, tá, e saísse do disco voador um visitante de outro planeta e perguntasse para nós nessa sala: amigos, estou chegando agora nesse planeta, não entendo nada disso aqui. Por favor, me digam quais são as duas coisas mais importantes que estão acontecendo na Terra. Eu diria, né, para o nosso amigo de um outro sistema sideral, que as duas coisas mais importantes são as seguintes. Aliás, se vocês não se lembrarem nada do que eu venho dizer na manhã de hoje, vocês se lembrem só dessas duas coisas que eu vou dizer agora. A primeira é aquilo que nós poderíamos chamar de reglobalização. E daqui a pouco eu vou descrever o que é isso. E a segunda, o segundo pilar, a segunda dinâmica extraordinariamente importante para empresas e países,
é aquilo que nós poderíamos chamar de quarta revolução industrial. Aliás, esse segundo pilar ele tem vários nomes. Ele pode chamar quarta revolução industrial, ele pode chamar indústria 4.0, ele pode chamar economia da criatividade, ele pode chamar economia colaborativa, ele pode chamar a nova era do talento, que é a maneira que eu mais gosto de chamar. O Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico de Davos, o mais importante encontro da elite global, ele chega a dizer que essa fase da internacionalização, essa nova fase do nosso sistema econômico, ela não pode mais ser chamada de capitalismo. Porque, tradicionalmente, quando as empresas e os países vão arregimentar suas forças, elas têm que dosar bem os diferentes fatores de produção. A terra, o trabalho e o capital. E o capital é o supostamente mais importante. Daí você tem um sistema econômico chamado capitalismo. Esse Klaus Schwab tem argumentado que nessa economia dos próximos 20, 25 anos, mais importante do que esses três fatores precedentes é o fator talento. Capital, terra, trabalho, mas tem um negócio chamado talento, que é mais importante que os demais. De modo que não vale mais a pena nós falarmos em capitalismo. Nós estaríamos vivendo o talentismo. Então vejam, se isso é verdade, para que mundo nós vamos construir os nossos projetos de internacionalização? É para o mundo de reglobalização e para o mundo de talentismo. Vamos agora colocar essas duas ideias debaixo do microscópio e ver o que aparece. O que é reglobalização, meus amigos? Vocês sabem que há 12 anos, um sujeito super inteligente, aliás, a cada ciclo de 6 anos ele lança um livro que é um best-seller internacional. É o tal do Thomas Friedman. Tenho certeza que muitos aqui já leram livros dele, como é o caso do Lexus e da Oliveira, e o mais famoso deles é um livro lançado 12 anos atrás, chamado O Mundo é Plano. Não é isso? É como se, por exemplo, não fizesse mais tanta diferença você ser uma empresa de manufatura nos Estados Unidos ou uma empresa de manufatura na Índia. As oportunidades estão abertas para todo mundo. Você não joga mais futebol em que o seu gol que você defende fica aqui, o gol que você ataca fica aqui. O mundo ficou plano. Todo mundo está com as ideias, está com as oportunidades iguais. Nós estamos vivendo um mundo de globalização profunda. Isso é o que dizia o Thomas Friedman. E para dar um exemplo do que isso significa, basta você olhar, por exemplo, numa asa de avião da Embraer. Se você pegar a asa de avião da Embraer, que supostamente é um produto made in Brasil, você vai ver que ali tem mais ou menos uns 14 países diferentes. Por quê? Porque a fuselagem é parcialmente feita no Brasil, mas os rebites são americanos, o sistema de conexão com o motor do navio hidráulico é feito na Holanda, o sistema de navegação que pilota a aeronave é feita nos Estados Unidos, a tinta que isola termicamente a asa do avião é produzida na Índia. Quer dizer, se você for olhar, você vai ver que ali você tem mais ou menos uns 14, 15 países. E isso fez com que aparecesse, nesses últimos anos, uma ideia que eu tenho certeza que já foi discutida aqui nesse seminário, que é a ideia de cadeia global de suprimentos. Não é isso? Global Supply Chain, cadeias de valor. Quer dizer, você acaba construindo fornecedores diferentes para um determinado produto que, na realidade, não é mais made in Brasil ou made in China. Na realidade, ele é made in the world. Infelizmente, o mundo está ficando mais protecionista. Mais protecionista. Os países estão menos dispostos, em nome de produtividade, de eficiência, de baixar os custos relativos de produção, de espraiar a sua atividade industrial, a sua atividade produtiva em diferentes países. E não existe exemplo mais bem acabado do que eu estou dizendo, do que um sujeito chamado Donald Trump. Não é isso? Donald Trump está dizendo o seguinte: que negócio é esse de produtos feitos no mundo, made in the world? Nós temos que voltar a fazer o bom e velho made in USA.
Se você pegar, por exemplo, aqui em Belo Horizonte já tem Starbucks, não é isso? Se você pegar um Starbucks, o que você vai ver? Você tem uma rede de conceitos que é pilotada a partir de Seattle, onde a companhia foi fundada. O café vem da Costa Rica, ou da Colômbia, ou do Vietnã, não é isso? Ou da Jamaica, que tem um insumo que vem de outros países. A agência de marketing digital da Starbucks está localizada em Bangalore, na Índia, não é isso? O papel da canequinha do Starbucks é feita na Tailândia, o copo, aquela parte da tampa plástica é feita no Vietnã, o canudo também é feito na Índia, o papel que envolve o canudo é feito em Myanmar. Quer dizer, o Starbucks, que supostamente é uma empresa americana, na realidade está empregando, gerando atividade em diferentes países do mundo. Aliás, abro aqui um parênteses para fazer um seguinte comentário sobre internacionalização. Existe a internacionalização óbvia por meio do comércio exterior, mas existe um outro tipo de internacionalização por meio da pulverização espacial da presença corporativa de uma determinada empresa. Quer que eu dê um exemplo marcante? Vou perguntar aqui para vocês. Qual é a maior empresa da Suíça? Nestlé. Quantos por cento da atividade produtiva da Suíça, da Nestlé, que é a maior empresa da Suíça, se realizam em território suíço? 2%. Os outros 98% dessa empresa suíça se localizam fora da Suíça. Quer ver outra coisa curiosa? Se você pegar as 20 maiores economias do mundo, quais são aquelas três economias que têm não apenas o menor número de empresas multinacionais, ou seja, do ponto de vista corporativo, são economias pouco internacionalizadas, mas também têm a menor proporção do seu produto interno bruto relacionados à soma de importações e exportações. Porque se você pegar, por exemplo, a China, né, se você somar tudo aquilo que ela importa, tudo aquilo que ela exporta, dá mais ou menos metade do produto interno bruto chinês. Se você pegar a Coreia do Sul, dá mais ou menos metade do produto interno bruto da Coreia do Sul. No caso do Brasil, que é uma dessas três economias, desde que este país foi descoberto por Cabral, se você extrair aquilo que os economistas e historiadores, chamam de o ciclo de exportação da monocultura, quer dizer, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo da borracha, o ciclo do café, raramente o nosso país conseguiu mais do que 25% do seu produto interno bruto resultante da soma de importações e exportações. E como mencionei, uma das características-chave de países e empresas que realmente mudaram de andar nesses últimos 70 anos foram aqueles países que tiveram mais de 40%, 50%, 60% do seu produto interno bruto relacionados à atividade de exportação e importação. Mas aí alguém dessa audiência poderia levantar a mão e dizer o seguinte: bom, Marcos, mas você está esquecendo de um ator importantíssimo. Se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos de hoje, ou aliás, os Estados Unidos dos últimos 70 anos, né, e você somar tudo aquilo que os Estados Unidos importam e tudo aquilo que os Estados Unidos exportam, nós vamos ter um coeficiente de composição do produto interno bruto americano que é muito parecido com o do Brasil. Tudo aquilo que os americanos importam e exportam também só dá 20%, 25% do PIB, parecido com o Brasil. Só que aí tem uma grande diferença, e essa é uma outra via da internacionalização. Os Estados Unidos não necessariamente privilegiaram a via do comércio exterior como a autoestrada para a prosperidade da internacionalização. Eles privilegiaram a expansão global de suas corporações. Então vejam que coisa curiosa, né? O que a Coca-Cola faz na Indonésia entra no produto interno bruto da Indonésia. Mas a Coca-Cola é uma empresa majoritariamente formada por acionistas americanos, de modo que ela é contabilizada no produto nacional bruto americano. Se a Coca-Cola exporta alguns dos seus produtos
na Indonésia para a Malásia, essa atividade entra na contabilidade como exportações indonésias para a Malásia. Mas se ela for uma atividade lucrativa, ela está rendendo dividendos para empresas nos Estados Unidos. Aliás, eu poderia até dizer o seguinte, que existe uma via mais básica de internacionalização, que foi aquela perseguida por países que eu mencionei aqui, Japão, Alemanha, China, Coreia do Sul, que diz respeito a essa internacionalização por meio do comércio exterior. Mas uma vez que se consolida essa posição, vem o próximo desafio, que é a consolidação da internacionalização por meio da presença física em terceiros mercados. E essa presença física em terceiros mercados, a meu ver, está sendo seriamente questionada por esse mundo que nós estamos vivendo agora. Então, num certo sentido, ficou mais difícil internacionalizar-se, seja pelo comércio exterior, seja pela internacionalização da sua atividade produtiva. Essa é uma característica do mundo que nós estamos vivendo agora. A segunda característica, amigos, como eu mencionei, diz respeito ao fenômeno da mudança do eixo econômico do mundo do Atlântico para o Pacífico. E esse é um desafio enorme para nós. Sabem por quê? Porque é o seguinte, conforme a China, que está caminhando a passos largos para se tornar a maior economia do mundo, né? Conforme ela vai passando por uma metamorfose, conforme ela vai mudando a sua estrutura produtiva, conforme ela deixa de produzir brinquedo barato, tecido barato, e começa a se concentrar em coisas do tipo robótica, inteligência artificial, etc., automaticamente vai subindo a renda na China. E automaticamente também ela vai criando a alternativa do mercado interno como possibilidade de êxito das empresas que anteriormente só exportavam. Isso quer dizer o seguinte, que os custos na China estão ficando muito caros. Hoje, em áreas de manufatura básica, por exemplo, plásticos ou têxteis, a diferença entre você produzir na China ou nos Estados Unidos é só de 5%. Então tem gente no Brasil comemorando, oba! Quer dizer, o Brasil vai voltar a atrair investimentos porque está ficando barato novamente, aí a gente vai poder exportar porque também nós tivemos uma desvalorização cambial. Só que sabe qual é a dificuldade? É que a China está fazendo com os outros aquilo que os outros fizeram com a China. A China está empurrando para países da sua vizinhança econômica aquelas atividades mais básicas. A China está internacionalizando as suas empresas, as suas estruturas produtivas, onde o custo de mão de obra é mais barato. Se hoje, por exemplo, você é o dono da Chili Beans, sabe aquele negócio de óculos que é tudo feito na China, né? Se ele quiser produzir os óculos na China, ele vai pagar um preço muito mais caro do que ele pagava 20 anos atrás. Então, provavelmente, ele continua com centros de distribuição, marketing, etc., baseados na China, para vender para o Brasil, mas sabe onde, na realidade, os óculos são feitos? Em Myanmar, na Malásia, no Vietnã. Tá certo? Os chineses estão fazendo isso. Então, nós não vamos conseguir, brasileiros, apenas internacionalizar por conta do baixo custo da nossa produção. E aí vem o segundo ponto, né, dessa atividade que eu acho que é tão importante, de internacionalização, que é o seguinte. Se é verdade que isso está acontecendo no mundo, é verdade também que essas economias que estavam meio dormentes, Vietnã, Índia, Indonésia, etc., que todas representam um contingente populacional muito grande, passaram a ter suas rendas acrescidas como fenômeno resultante do próprio processo de internacionalização da China. Veja, no ano passado, a Índia cresceu percentualmente mais do que a China. Então, hoje, se você vai fazer um projeto de internacionalização, por exemplo, de alimentos, a partir de uma empresa brasileira, você não pode levar em consideração só a China, o mercado de Europa e Estados Unidos, que é um mercado hiperregulado. Você tem que levar em consideração também a Índia. Veja, 1,2 bilhão de pessoas na Índia, 250 milhões de pessoas na Indonésia, mais uma cacetada de gente no Paquistão e na Malásia. São países que, na média, têm uma renda per capita de $3.000. Todos eles vão crescer mais do que 5% ao ano, todo ano, durante os próximos 20 anos. Isso quer dizer o seguinte, que quando a sua renda cresce, a partir de um patamar tão baixo, a renda incremental ela é absorvida, sobretudo, na forma de mais calorias, mais infraestrutura.
De modo que para aquelas empresas brasileiras que querem buscar internacionalização no setor de alimentos, no setor desse ou daquele aspecto, vinculado também às commodities minerais, existem gigantescas oportunidades abertas por essa nova globalização no Sudeste Asiático. Não é só pensar na nossa vizinhança latino-americana, nos Estados Unidos e na Europa. A grande força centrífuga da economia global e onde nós devemos direcionar uma parte importante do nosso esforço de internacionalização, onde as nossas empresas precisam estar atentas e presentes, é na Ásia-Pacífico. Só que aí nós temos um segundo problema da internacionalização, meus amigos, que é essa questão da era do talento, da quarta revolução industrial. Porque cada vez mais, uma empresa do agronegócio, na realidade, é uma empresa de tecnologia. Uma agência de publicidade é uma empresa de tecnologia. Se você trabalha no setor de material de construção, a sua empresa é uma empresa de tecnologia. Nós estamos ingressando numa fase em que a internacionalização vai ser essencialmente permeada pela questão tecnológica. Existem exemplos dramáticos de como isso vai acontecer. Eu não sei se vocês já ouviram essa anedota, né? Mas tem gente que diz que a empresa do futuro, né, a indústria do futuro, só vai ter 3 coisas: as máquinas, um homem e um cachorro. Vocês sabem por quê? Bom, as máquinas vão estar lá para produzir. O homem vai estar lá para dar comida para o cachorro. E o cachorro vai estar lá para evitar que o homem fique mexendo nas máquinas. Tá certo? Por quê? Porque são processos muito intensivos em tecnologia. Se nós precisamos ser intensivos em tecnologia, nós temos que entender que esse é um fenômeno fundamental do processo de internacionalização. Né? Então eu vou mencionar aqui 5 ou 6 características que eu acho essenciais nesse mundo em que tem indústria 4.0 talento e reglobalização, e eventualmente a gente pode conversar um pouco por meio de perguntas e respostas. A primeira característica delas é o seguinte: né? Não existe dentre as 300 maiores empresas do mundo uma empresa que não seja internacionalizada, seja pelo comércio exterior, seja pela sua presença global. Isso quer dizer o seguinte: você quer ser grande, você precisa se internacionalizar. Segunda característica: o PIB do mundo, se você pegar toda a riqueza que é produzida em 365 dias no nosso planeta, o PIB do mundo hoje é de 80 trilhões de dólares. 80 trilhões de dólares. Como eu mencionei, o PIB brasileiro é mais ou menos 2,5 trilhões. Quer dizer o seguinte: o Brasil representa um pequeno mar, um lago, na realidade, num conjunto hídrico, né, em que o Brasil é 3% e o resto do mundo é 97%. Como é que é possível que as empresas brasileiras vão continuar em si mesmadas e não tentarem buscar o comércio internacional, a internacionalização? Terceira característica: o nosso país, o Brasil, os seus empreendedores, etc., é um país que tem uma baixa densidade internacional em várias áreas. Mas uma das mais difíceis que você tem é que nós temos uma baixa densidade internacional de pessoas que conseguem fazer uma coisa fundamental da internacionalização, que é se comunicar com os outros. A Unesco, por exemplo, define um poliglota como alguém que, além da sua própria língua, fala bem uma outra e tem conhecimento instrumental de uma terceira. Isso quer dizer o seguinte: que se você é um brasileiro, fala português, domina o inglês e se vira no espanhol, você já é considerado pela Unesco um poliglota. Né? Sabe quantos poliglotas tem no Brasil? 30 mil, de uma população de 207 milhões de pessoas. Então, por que eu estou dizendo isso? Aprendam inglês. Tenham gente na empresa de vocês que é capaz de se comunicar em inglês. Não se iludam com o que muitos vêm dizendo aí, de que você precisa aprender chinês mandarim, porque são os chineses que vão dominar o mundo. Né? O Alan Belda, né, que é um empresário importante, outro dia ele estava me contando que hoje na China, que é um país de 1,3 bilhão de pessoas, tem 300 milhões de pessoas estudando inglês. E é verdade. E se você fizer, aliás, esse corte pela faixa etária, digamos, pessoas de menos de 30 anos estudando inglês como fatia geral da população,
você vai perceber que hoje tem mais gente estudando inglês na China do que nos Estados Unidos. É uma coisa super curiosa, de modo que não se engane, é importante ter capacidade comunicativa em inglês. Quarta característica fundamental da internacionalização. Vocês têm uma presença importante voltada ao cliente ou parceiro no exterior, tecnológica e numa língua que ele entenda. Quer dizer, não dá para você se comunicar sem essas ferramentas básicas hoje, seja de redes sociais, seja de site, que não esteja vinculada a essas duas características tecnológicas e culturais. Quinto lugar, utilizem ferramental existente. Né? Uma coisa que eu sempre achei extremamente útil, né, para a inserção internacional é a veiculação dos nossos interesses por meio de câmaras de comércio. Existe uma profusão de câmaras de comércio no Brasil, vamos utilizá-las. E nós precisamos utilizar muito esses heróis que respondem pelo nome de Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Atração de Investimentos, a APEX. Destinem uma parte importante do planejamento estratégico de vocês para contratarem para as suas empresas profissionais de relações internacionais de comércio exterior, que era um talento, um recurso humano que nós não produzimos 25, 30 anos atrás. E hoje existe gente extraordinária que pode alavancar esse processo no interior da empresa de vocês. Se nós entendermos quais são as características lá fora, e aliadas à criatividade do produto brasileiro, eu tenho certeza que a gente vai conseguir, seja como nação, seja como empresas, construir projetos de internacionalização muito viáveis e lucrativos. Muito obrigado.